que a gente consegue juntar tudo nesse mundo, né? E não viver de forma separada. Então, isso vai exigir um pouquinho de esforço, né? Nosso como um todo, de compreender que todas as áreas da nossa vida, elas estão debaixo do senhorio do nosso Senhor. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre devoção. E eu coloquei aí para você o slide, e eu vou compartilhar aqui a minha tela com você também. Isso. Acho que vocês estão vendo aí, né? Nesse primeiro momento, a pergunta, né, que eu acabei já fazendo, qual que é a razão disso tudo? Por que que a gente está aqui? Por que que a gente está fazendo esse negócio todo? A classe é de jovens, né? Jovens adultos. E eu acho que em algum momento você já se fez essa pergunta. Por que isso tudo? Por que acordar, ir para o trabalho, ganhar dinheiro? Qual que é a razão disso tudo, né? Talvez os seus colegas na faculdade ou no seu trabalho se perguntem isso, mas é uma pergunta rápida, eles nem se atentam muito para tentar responder, não, né? Mas a gente tem que se perguntar. E eu acredito que o Senhor Jesus respondeu para nós essa pergunta, lá em João 17, e é isso que eu queria ver com você para que a gente comece. Qual é a razão disso tudo, né? Tem alguns momentos na nossa vida, e se você já estudou qualquer coisa, aí você vai perceber que geralmente é esse movimento que a gente faz, né? A gente olha para o todo, e aí às vezes a gente para um pouquinho e olha para algo mais específico, para que a gente se aprofunde mais. Então, nesse momento, a gente vai olhar para o todo, né? Para ver aquilo que o Senhor Jesus disse para nós. Em alguns momentos, a gente vai se aprofundar em algumas coisas, tá bom? Então, acompanha comigo aí. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você também pode. O Senhor Jesus estava mostrando naquela semana que ele foi crucificado, né? Qual que era a razão de tudo aquilo. Estava mostrando o que iria acontecer ainda para os seus discípulos. E isso foi muito importante, porque depois, quando ele ressuscitou, ele fala, olha, lembrem daquilo que eu falei com vocês, né? Lembra que era necessário o Messias vir, ter uma vida de santidade, morrer e ressuscitar. Lembra do que eu já disse para vocês, tá? Então, aqui é uma lembrança daquilo que o Senhor Jesus disse a nosso respeito e qual que era a missão dele, tá bom? Então eu quero ler aqui com vocês. João 17, a partir do 20, fala bem assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. O Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Olha só que legal essa oração do Senhor Jesus. Ela revela muito do objetivo de tudo isso. Ele fala desde a criação do mundo, na verdade, antes da criação do mundo, né? O Senhor fez tudo isso para que nós nos alegrássemos com Ele. Toda a alegria que o Pai sente no Filho e o Filho sente no Pai, Ele quer compartilhar com a gente. Essa é a razão do mundo existir. É para que nós, seus filhos, possamos participar dessa comunhão e para que nós sejamos um com Ele. Gente, isso é muito profundo. E a gente precisa se lembrar constantemente disso daqui, dessa verdade que o Senhor Jesus fala. E essa verdade, ela não é descoberta na natureza, ela é uma verdade revelada. Então, a gente falou um pouquinho a respeito disso, né? O homem, ele vai descobrir muitas coisas, mas tem algumas coisas
que é só por meio de revelação. Se Deus não tivesse vindo a nós e falado essas coisas, nós nunca descobriríamos. Isso sempre estaria distante de nós. Mas aqui ele está revelando algo muito importante. E ele fala, olha, a mesma alegria que eu tenho com o Senhor desde a eternidade, que eles participem disso também e que outros participem disso também, que creiam em mim. Então, o mesmo amor que eu tenho por eles, que eles sintam uns pelos outros e que eles sejam conhecidos por esse amor também, tá bom? Então, fica com isso em mente, porque essa é a razão para isso tudo existir. É para que a nossa alegria com o Pai seja completa. E aí entram talvez algumas perguntas e algumas dificuldades que a gente possa ter, né? Porque na nossa cabeça, talvez devoção seja aquela coisa de, nossa, eu tenho que ficar meditando 1 hora na palavra de Deus, ou é algo meio bucólico, né? De tipo, eu vou me enfiar no mato, ter um momento de solitude, ou você olha para a vida de uma pessoa que nossa, ela é um exemplo, a pessoa, né? Mas você fala assim, eu nunca vou alcançar esse nível de santidade, eu nunca vou conseguir uma devoção dela como ela tem com o Senhor, e aquilo parece muito distante, parece muito longe, né? E eu queria que a gente pensasse nesse momento que a nossa devoção, ela não é algo isolado, né? Que a gente faz só na quietude, ou que a gente olha para a vida de algumas pessoas e acha que aquilo é completamente distante. O nosso apóstolo Paulo, né, ele fala para a gente ser imitador dele como ele era de Cristo. Mas tá difícil de ser igual ao Paulo, ainda mais quanto mais Cristo, né? Vai ficar mais distante ainda. E aí a gente abandona um pouco desse ideal, né, de santidade e se conforma com a nossa vida de mortal aqui mesmo, né? Mas eu queria que a gente quebrasse um pouco essa ideia. Queria que a gente pensasse tendo esse aqui o padrão, tá bom? O padrão de que o Senhor Jesus veio até nós, desceu, né, da sua glória, de tudo aquilo que era pleno e perfeito, se humilhou na forma humana e na forma humana se humilhou mais ainda com uma morte violenta, para que nós tivéssemos a mesma alegria que ele tem com o Pai. Então fica com isso na sua cabeça durante esse tempo que a gente vai conversar aqui. Tá bom? E aí eu quero voltar para aquela mesma pergunta que a gente falou um pouquinho, que Agostinho fez na semana passada, né? O que eu amo quando eu amo o meu Deus? O que eu estou amando quando a gente pensa na nossa devoção ao Senhor, nas nossas afeições pelo Senhor? O que eu estou amando quando eu me dedico ao Senhor? Será que é eu ir à igreja? Será que eu não pecar? Ter uma vida de santidade, ter um olhar puro? Será que é eu ajudar o meu próximo? O que é essa devoção, né? E eu queria que a gente pensasse que é aquelas coisas que nos dão prazer, né? Agostinho fala, quando eu amo meu Deus, eu amo as coisas que ele me dá também, né? Eu amo a sensação de poder me alegrar com as pessoas, e por isso eu coloquei aqui uma imagem da cidade. Essa daqui é a minha cidade lá, é Vitória, na verdade do lado da minha cidade. Porque na cidade a gente tem muitos prazeres, né? A gente se encontra com os amigos, a gente vai na igreja e a gente está sentindo falta agora. A gente sai, a gente vai ao cinema, a gente experimenta sensações sublimes, né? Quando a gente assiste um filme, quando a gente faz aquilo que a gente gosta. E tudo isso a gente experimenta na cidade. E isso é muito bom, né? Todas essas sensações, todas essas alegrias são coisas que nós amamos também. E não é problema a gente amar essas coisas, a gente amar as sensações. Como Agostinho falava, olha, eu vejo as coisas belas da natureza e eu admiro cada uma delas. Eu amo essas coisas, né? Mas quando eu olhava para elas, eu não via Deus nelas. Elas não eram o meu Deus, elas apontam para o meu Deus, né? Então eu queria que a gente se lembrasse disso, né? Que nós vivemos no mundo, nesse mundo que Deus fez, temos muitas alegrias, muitos prazeres, e nós podemos aproveitar essas coisas, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é simples,
aquilo que é justo. Nós podemos amar essas coisas, mas a gente não pode se apegar a elas. E quando a gente se apega, aí é como se ela fosse o nosso Deus, aí a gente vai estar devotando algo no lugar errado, né? Colocando a nossa devoção, a nossa afeição em algo errado. E aí a gente vê alguns amores inferiores, né? Quando as pessoas elas se esquecem que esses amores têm que apontar para algo maior, né? Nessa vida urbana que nós temos, nessa possibilidade de experimentar muitos prazeres e coisas boas, coisas que são legítimas, coisas que são agradáveis para nós, mas quando a gente se esquece que esses prazeres eles têm que nos levar até o próprio Deus, e é a Deus que nós devemos amar e não os prazeres, né? Então nós ficamos com problemas sérios, e esses problemas são pecados, né? E aqui eu coloquei algumas imagens, a começar aí do filho pródigo, né? Ele queria experimentar todas aquelas sensações que na casa do pai dele ele não experimentava. E aí então ele pede a sua fortuna, né? A sua herança, se esquecendo completamente do seu pai, ali ignorando a vida do seu pai, para que ele experimente tudo aquilo, né? Se você já assistiu esse filme também, Fome de Poder, e você vê o homem fazendo o que é necessário para que ele esteja à frente dos outros, né? Enganando, mentindo, trapaceando, isso está bem presente, né? Quando a gente vê filmes, né, como Sherlock também, que coloca a série, né, que coloca a capacidade racional acima de todas as outras coisas, e Deus fez a nossa capacidade de raciocinar, Deus fez a possibilidade da gente descobrir por meio da lógica, por meio da dedução, por meio da indução, por meio do experimento. Deus fez tudo isso, mas a gente não encontra alegria última na nossa vida só nessas coisas. E o Sherlock vive entediado se ele não tem um caso novo, ou um caso que faça com que ele estimule a sua mente, a sua capacidade de raciocínio, né? E aí, por último, eu coloquei o Suits, essa série em que você vê muito poder sendo disputado, muitos favores sendo cobrados, não existe misericórdia, né? Existe sempre troca de favores, e isso tudo entre as pessoas parece que traz muita alegria esse poder, né? Muita satisfação, o fato de você ter, o fato de você ganhar um caso e você ficar acima ou na frente dos outros, né? Isso tudo traz muita alegria para eles. Só que isso fica dentro de um limite, né? Dentro de algo que não transcende. Isso daqui não leva eles a experimentarem uma alegria última, uma satisfação plena. Então, eles estão sempre correndo atrás da mesma coisa. E essas coisas, elas trazem alegrias, né? E algumas delas são até legítimas, mas são alegrias inferiores, né? E aqui coloquei o versículo de Tiago 1, porque ele fala exatamente a respeito disso. Ele fala: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. E a outra versão, essa daqui é a NVI, a revista atualizada, fala a própria cobiça que tem no seu coração, né? Sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, as nossas cobiças, os nossos desejos, eles se tornam ruins quando eles não nos levam ao nosso prazer supremo, à nossa alegria suprema, que é o próprio Deus, né? Nós ficamos então concentrados só dentro dessas coisas da criação e amamos a criação, amamos a racionalidade, amamos aquilo que nós podemos conseguir, e nos esquecemos daquele que nos dá todas essas coisas, né? E eu acredito que nosso primeiro erro em amar a Deus como nós deveríamos amar, né? Em sentir essa alegria que Jesus Cristo veio nos chamar para sentir essa alegria com o Pai. Nosso primeiro erro é quando a gente ama esses
amores inferiores, né? Ao invés de amar o próprio Deus. E esse é o processo da idolatria, né? Que Paulo fala lá em Romanos 1, quando a gente troca a glória de Deus pela glória do homem, ou por aquelas coisas que são visíveis, né? E nós invertemos. E aí sim a gente fica preso nessas coisas menores, nessas coisas que são finitas, e a gente esquece daquilo que nós fomos chamados, a gente esquece da razão disso tudo aqui, do porquê nós existimos, do porquê existe os amores, do porquê existe os prazeres nessa vida. E a gente fica bêbado aqui dentro desse ambiente e se esquece o quanto isso tem que nos elevar, né? E aqui eu coloquei também um outro versículo para nos lembrar de uma segunda coisa que pode nos fazer ficar contidos aqui dentro e se esquecer de olhar para o próprio Deus, que está aqui em Hebreus 5, né? O autor está chamando a atenção, né? Repreendendo, na verdade, os leitores, porque eles se acomodaram, né? E aí ele fala o seguinte: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui o autor está escrevendo, dizendo que eles deveriam crescer. Eles, pela caminhada deles com o Senhor, já era para eles terem experimentado mais dessa alegria com o Senhor. Mas tem alguma coisa que está impedindo que eles tenham mais, né? Eles já deviam ser capazes de discernir o bem e o mal, mas eles ainda estão vivendo como crianças, né? E precisam se alimentar ainda como crianças. E eu coloquei essa imagem desse filme, né? A Procura da Felicidade, e é um filme muito bom, muito legal. E aí a gente tem o ator principal buscando um lugar ao sol, né? Junto com o filho dele, ele se esforça, é uma história muito bonita, mas ele quer chegar no nível da média, né? A média da população. Ter aquilo que todo mundo tem, o que não é errado, né? Não tem nada demais nisso. Mas o que eu queria que a gente pegasse dessa ilustração do filme é que muitas vezes a gente se acomoda com a média. A gente olha para o lado, vê o nosso colega, vê a vida dele com Deus, olha para o outro, vê a vida dele com Deus e não vê grande coisa. E aí a gente fica acomodado, né? A gente deixa de crescer com o nosso Deus, porque a gente se sente bem ali no meio. A gente se esconde no meio da multidão, ou pelo menos daquilo que a gente acha, né? Então, eu acredito que além da gente ficar contido nessas coisas daqui do mundo e se esquecer de olhar para o próprio Deus, como é o convite que o Senhor Jesus faz a nós, quando a gente se compara com os outros na média, a gente se esconde e a gente deixa de crescer o tanto que nós deveríamos crescer, né? E esse é um perigo muito grande. E aqui o autor ele está dizendo, olha, vocês a essa altura vocês já deveriam ser mestres, vocês deveriam crescer, né? E às vezes a gente está se comparando com alguém que acabou de chegar na vida cristã, ou com alguém que não é nem justa a nossa comparação, né? Mas aí quando a gente olha para alguém que é muito santo, entre aspas, a gente fala, esse aqui está longe demais, então eu nem vou me comparar com ele. E aí a gente já tira ele, né, do nosso campo de visão, porque ele está muito longe. E aí a gente se compara só com os que são abaixo, né? Que na nossa cabeça a gente julga que é abaixo, e a gente fala, estou na média, né? Não cometo esses pecados, tenho uma vida tranquila com Deus, né? E aí a gente vai vivendo essa vida tranquila e medíocre também, né? E aqui o autor ele está falando, olha, vocês já deviam crescer, deviam ser maiores do que vocês são agora. Então, muito cuidado, né? Essa é algo que eu preciso
me chamar a atenção o tempo todo também, né? O quanto eu estou sendo acomodada, né? O quanto eu quero viver na média daquilo que eu vejo, né? Porque a estatura da palavra de Deus é outra, né? Ela não me compara assim com os outros. Então, esses são alertas para que a gente ame mais ao nosso Deus. Então, muito cuidado com a forma como você olha para o seu irmão, para as pessoas ao seu redor, porque isso pode estar levando você a ficar tranquilo, a ficar estagnado, né? Mas agora eu quero dar uma outra resposta, né? A gente viu coisas, então, que podem nos limitar a amar o nosso Deus, né? Quando a gente olha mais para as coisas daqui, dessa terra, para aqueles prazeres e sensações que nós temos e nos esquecemos de olhar para onde elas apontam, né? E também quando a gente olha para o lado e vê que estamos na média. Essas são coisas que podem nos atrapalhar a olhar para o nosso Deus. Mas eu queria ver agora com vocês aquilo que nos ajuda a amar o nosso Deus, né? Quais coisas, então, eu tenho que buscar para que eu ame mais ao meu Deus? E lendo um livro, eu peguei essa citação, acho que é do Gordon Clark, se eu não me engano. Ele estava falando de Agostinho, né? E ele fala que amar aquilo que poderá ser perdido será viver em imerso medo. Ou seja, o Jim Elliot tem uma frase parecida com isso, né? Amar aquilo que eu posso perder é uma tolice, é um medo, que eu vou estar me submetendo àquilo o tempo todo. Ele diz que amar, só vale a pena a gente amar aquilo que é eterno, aquilo que não se acaba, aquilo que eu não preciso ter medo de perder. E nisso está a verdadeira felicidade. Gente, quando a gente lembra do que é felicidade nos padrões de Jesus, e por isso que eu coloquei essa imagem aí, de Jesus ensinando as pessoas, a gente logo vê que a felicidade, de fato, não está, ela está nas sensações, nos prazeres que nós sentimos, mas ela não está somente nisso. Ela nos aponta para algo muito maior, para algo que é eterno. E aqui eu acredito que tem algo muito especial que a gente possa tirar, para que a gente se lembre de amar, de devotar o nosso amor a Deus, né, ao objeto certo. Então, quando a gente pensa em amor, a gente tem que lembrar de algo que é eterno, felicidade de algo que não vai se acabar, que não vai se consumir, né? Que por isso eu posso me entregar, por isso eu posso ser feliz, porque isso não vai se acabar, isso não vai se consumir. E aqui eu gosto de lembrar dessa imagem de Aslan no filme da Viagem do Peregrino, da Alvorada. Eu sei que não é bem essa imagem, né, que Aslan tem com o Eustáquio, quando ele, pela ganância dele, né, eles vão para uma ilha e ele começa a colocar aquele monte de coisas de ouro nele, mas aquilo, na verdade, transformou ele em um dragão. E aí ele passa uns dias na pele daquele dragão e depois Aslan se encontra com ele admite, né, o quanto ele foi ganancioso, o quanto ele foi ruim, o quanto a postura dele até aquele momento estava sendo bem ruim também. E aí ele, nesse encontro com Aslan, então Aslan rasga a sua pele, né? E eu gostei muito dessa imagem, porque ela é diferente da imagem do filme, né? No filme Aslan só corta a areia, assim, isso corta ele. Mas aqui não. E no livro ele fala que ele rasga a pele, né, do dragão. Isso com as garras dele, com os dentes dele, né? E eu acho que essa imagem ela é mais real. E isso traz dor, isso traz muita dor. E existe uma beleza que não se acaba quando a gente começa nesse ponto aqui, que é de admitir as fraquezas. E o reino de Deus que o Senhor Jesus veio inaugurar, ele traz justamente o primeiro passo, é essa fraqueza, é admitir as nossas fraquezas, é reconhecer o quanto nós somos incompletos, incapazes de viver nesse mundo de uma forma que esse mundo tenha sentido, porque a primeira pergunta lá, por que tudo isso, qual que é a razão de tudo isso, a gente começa a perceber que
não tem sentido se eu for viver só na minha força, porque eu vou viver correndo atrás das minhas próprias cobiças, mas eu nunca vou ficar satisfeito. Aquilo nunca vai me preencher. Aquilo não faz sentido. Por quê? Porque se acaba. Porque tem um limite. E esse limite está contido aqui, né? Ele não me leva para a beleza última, para Deus, né? O meu Criador. Então, o primeiro passo para a nossa devoção sincera ao Senhor, eu acredito que é a gente admitir as nossas fraquezas, a nossa incompletude, o quanto nós somos limitados. E, gente, eu acho que essa é uma das tarefas mais difíceis e é algo que talvez leve toda a nossa vida. O tempo todo nós precisamos reconhecer e admitir o quanto nós somos limitados. E à medida que nós vamos vivendo e tendo experiências, a gente vai descobrindo novas limitações. Limitações em relacionamento com uma pessoa, e o quanto você precisa admitir essa fraqueza, limitações na sua capacidade de desenvolver alguma coisa no seu trabalho. Somos extremamente limitados, mas o que a gente vê no mundo é justamente a gente ignorar um pouco dessas nossas fraquezas e nos lembrar do quanto nós somos fortes, do quanto nós temos a capacidade para vencer. Mas a entrada no reino de Deus, ela se dá de forma justamente ao contrário, invertida, porque à medida que eu admito as minhas fraquezas, à medida que eu admito o quanto eu sou incompleta, o quanto essas coisas não me preenchem, então que eu tenho a possibilidade de acessar aquilo que é eterno, aquilo que transcende, e nisso existe uma verdade profunda, ou como C.S. Lewis diria, né? Existe uma magia profunda, né? Nesse mundo, porque Deus fez as coisas para funcionar assim, e o nosso coração, nesse sentido, ele anseia por aquilo que é eterno, né? Ele quer aquilo que não se acaba e que sempre pode nos dar prazer. E a gente sabe que não vai ser nada aqui dessa terra. Então, nesse sentido, eu acredito que nós temos muito o que aprender e revisitar as parábolas do Senhor Jesus e os ensinamentos do Senhor Jesus. Porque é justamente com essa entrada que a gente vai poder experimentar aquilo que é eterno, né? E aqui, só colocando algumas coisas das bem-aventuranças, né, de Jesus, ele fala que a felicidade, ela tá, os bem-aventurados, os felizes são os humildes de coração, né, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que são pobres de espírito, né, os que são limpos de coração, aqueles que são perseguidos por fazerem o bem, são caluniados por causa da justiça, por praticarem a justiça. Ele fala, então, que a verdadeira felicidade não está nessas coisas, mas está naquilo que é eterno. E esse é o reino do Senhor Jesus, né? Aponta para algo que é eterno, para aquilo que não se acaba, para aquilo que não tem os seus limites aqui nessa terra. E a nossa devoção, ela vai ser sincera, ela vai ser verdadeira ao Senhor quando a gente tiver essas coisas diante dos nossos olhos, né? Essas coisas eternas, essas qualidades que não se acabam. E, gente, é para isso que a gente foi chamado, né? Para viver essa alegria com Deus, para chamar outros a compartilharem dessa alegria, para transcender aquilo que os nossos olhos veem o tempo todo. E o nosso coração anseia muito por isso. E a gente vê o tamanho do nosso anseio quando a gente vê alguém viciado em algum pecado. O tamanho desse vício é o tamanho da sede que a pessoa tem por algo que a preencha, por algo que venha satisfazer. Mas a gente só vai encontrar essa felicidade nas coisas mais silenciosas, na quietude muitas vezes, né? No pensar, no meditar. E nisso a gente vai crescendo também. E nesse sentido, eu acho que a gente tem muito o que aprender com os momentos, sim, de solitude, com os momentos em que a gente precisa talvez se retirar, pensar um pouco, pensar aquilo que a palavra de Deus tem para nós
meditar, né? Mastigar muitas coisas. E aqui eu trouxe uma música que é do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, né? Mas que ela é cantada, interpretada pelos Titãs. É uma música que eu gosto muito. E ela é preciso saber viver, né? Vou ler aqui a letra com vocês e pensem um pouco, né? Naquilo, tendo em mente aquilo que a gente está falando, qual que é a razão disso tudo, como que a gente vive nesse mundo de Deus e como que nós podemos apresentar um amor sincero, uma devoção sincera a Deus também. Fala bem assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou sofrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Aqui o autor ele se coloca numa posição de neutralidade, né? Olha, você tem escolhas boas e ruins e você pode decidir por ela. Esse é o ponto de partida dele, né? Mas a gente sabe que a palavra de Deus já diz de qual lado nós estamos. Nós nascemos maus, nascemos ruins, depravados, né? Mas aqui, algo que em comum nós compartilhamos com ele é o desejo de viver a boa vida, é o desejo de não se arrepender pelas nossas atitudes, né? Então, a gente precisa saber viver, a gente precisa fazer as escolhas certas, né? E nesse sentido, a gente compartilha desse mesmo sentimento, né? E saber viver, gente, é algo muito difícil. Não é algo simples, porque às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa e a gente fala, é isso que eu preciso, né? Quando você dá aquela passada lá no Instagram e você vê pessoas felizes fazendo coisas, às vezes coisas muito extraordinárias, às vezes coisas simples, né? Como fazer uma receita, chamar os amigos para comer em casa, ou qualquer brincadeira, né? E a gente fala, então é isso que eu preciso para ser feliz. O tempo todo a gente busca essas coisas, né? E não é algo errado isso. Mas a gente tem que olhar na medida certa, para as pessoas certas e com os parâmetros certos. Porque muitas vezes uma passada lá no Instagram pode causar uma insatisfação no nosso coração, porque os nossos parâmetros estão errados. Porque a gente vai olhar para a vida das pessoas e ver talvez aquilo que nós mais gostaríamos, né? Mas que não são aquelas coisas, aquelas primeiras coisas que o Senhor deixou para nós, né? A respeito de cultivar a nossa humildade, de cultivar a nossa gratidão, de cultivar o quanto nós podemos amar outras pessoas. E aí a gente fica com foco no lugar errado. E a gente vai se acomodando e vivendo de forma medíocre. A gente precisa, sim, saber viver, mas com muito cuidado para que a gente não se compare com o outro, né? Mas para que a gente tenha os parâmetros certos da eternidade aqui e agora. Enquanto a gente está aqui, a gente ainda vai sofrer, a gente ainda vai passar por coisas desagradáveis, porque faz parte da vida que o Senhor Jesus sofreu e porque nós temos um Consolador. Nem que você já parou para pensar que desde a eternidade o Espírito Santo ele é consolador. E ele se fez presente na nossa vida, porque nós precisamos de consolo aqui e agora. Coisa que os incrédulos não têm, mas os filhos de Deus têm um consolador. E se nós precisamos de consolo, é porque nós vamos sofrer. E existe muito o que aprender enquanto a gente passa pelo sofrimento, enquanto a gente passa pela perda, porque a gente tem a oportunidade de admitir as nossas fraquezas. Às vezes a gente quer sair logo daquele problema, né? Mas para um pouquinho. Tem tempo para todas as coisas, não é isso que Salomão fala? Então a gente tem muito o que aprender nos momentos das nossas fraquezas, porque aí a gente pode se lembrar do quanto o Senhor é forte e não nós. A gente é fraco mesmo, né? E nisso a nossa forma de olhar para o Senhor vai se aprimorando, vai sendo diferente. E a gente ganha muito quando a gente consegue olhar para o Senhor de uma forma diferente.
Aqui eu trouxe, e a gente já está acabando, a vida de um homem, né? Que foi Jonathan Edwards. E ele viveu realmente de uma forma muito incrível. Aquilo que ele produziu na sua vida foi muito grande. Ele foi filósofo, teólogo, ele trabalhou na área até da ciência também. Ele escreve, gente, sobre a glória de Deus nas teias de aranha. E ele tinha um profundo prazer em se dedicar às coisas do Senhor. Mas eu sei que às vezes a gente pode ficar esperando, né? Fala assim, nossa, meu, isso é muito admirável, né? Uma pessoa sentir tanto prazer assim nas coisas de Deus. E eu preciso ser sincera, às vezes eu não tenho. Às vezes eu não sinto essa mesma alegria, eu até queria sentir, eu até queria ser levada desse jeito, mas eu não sinto. Mas isso não foi do nada, né? Jonathan Edwards, ele, acho que ele respondeu aquela primeira pergunta nossa, né? Qual que é a razão disso tudo? E a resposta foi, é a glória de Deus, é a minha alegria. Então, o que eu tenho que fazer para que a minha alegria aumente e para que eu desfrute mais dessa glória de Deus? Conseguem perceber? Aquela mesma glória que o Senhor Jesus tinha antes com o Pai, ele compartilha essa mesma comunhão, né? Compartilha conosco agora. E é isso o que o Jonathan Edwards busca na sua vida. Então, quando ele tinha 17 anos, ele faz uma série de resoluções. São aquelas 70 resoluções, né? Que ele escreve e ele decide viver dessa forma. Para quê? Para que a alegria dele seja plena, não só buscando a Deus de uma forma distante, né? Como se Deus não fosse pessoal, mas vivendo as coisas que Deus deu para que ele vivesse aqui, mas lembrando que elas apontam para Deus, né? Então, ele fez essas 70 resoluções e ele separa essas resoluções em algumas áreas. E aí eu coloquei nesses pontos aí que você está vendo, né? Ele coloca a fé como um pré-requisito, a humildade. Então, ele parte do princípio que ele é fraco, que ele precisa do Senhor na fraqueza dele. Esse é o primeiro ponto, né? Ele coloca a glória de Deus como uma prioridade também para a vida dele, para tudo mais que ele for fazer. E se você ler um pouquinho da vida dele, você vai ver que isso realmente era uma prioridade. Mas não porque ele começou sentindo um sentimento elevado. Não, foi porque intencionalmente ele quis isso. Que ele sabia que esse era o caminho para que ele tivesse uma alegria plena, para que ele vivesse realmente, como a música diz, né? Para que ele soubesse viver a boa vida que todos nós procuramos, que todos nós desejamos. Então, para isso ele cria algumas resoluções também para rejeitar o pecado, seja o pecado de gula, o pecado da preguiça também. Ele era bem determinado, né? Ele tinha colocado formas de viver também para o Senhor com todo o ser dele. Então ele escreve algumas coisas do tipo que ele não iria se privar de nenhuma alegria, de nada que desse prazer a ele e que não fosse pecaminoso. Olha só que legal, né? Às vezes é algo que a gente não considera, né? E a gente acha que a nossa vida cristã é só viver longe do pecado, é só não fazer besteira. A gente é muito mais. A gente tem que lembrar que nós estamos em um caminho de liberdade. Pecado nunca foi liberdade. Pecado é escravidão. E a gente tem que lembrar disso. E a gente tem que lembrar que existem muito mais coisas que nós podemos fazer do que aquilo que nós não devemos fazer. A ordem que o Senhor deu para Adão e Eva no jardim era só uma negativa. Eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto, tudo eles podiam fazer. E a gente tem que lembrar quanto nós temos liberdade nessa vida com o Senhor, porque foi para isso que Ele nos libertou, né? Agora sim eu tenho a possibilidade de amar. Quem não experimentou essa redenção não tem a possibilidade de amar, né? Por quê? Amar de verdade. Porque ainda é escravo, é eterno, tá bom?
Ele fala também sobre buscar humildade e amor. Então, ele procura escrever verbos de como ele pode amar as pessoas. E ele se dedicava aos seus filhos, ele se dedicava à sua igreja. Teve momentos muito difíceis que ele passou, que a igreja desconfiava dele e que pediu para ele escrever todos os seus gastos. Aquilo foi extremamente desgastante. Teve um momento em que ele foi missionário no meio dos índios também, né? E ele buscava formas de aumentar a sua humildade, né? E humildade, gente, não é negar aquilo que você é bom no que você faz. Ser humilde não é isso, né? Não, alguém te elogia e você fala assim, não, que isso, né? Não, humildade não é negar os talentos que Deus deu, né? Mas a humildade é a gente não se vangloriar, não achar que aquilo foi unicamente capacidade minha, mas é reconhecer que Deus deu e deixar que a glória siga para Ele, né? Sabendo que todo dom perfeito e toda dádiva vem de Deus, o Pai das luzes, que não há sombra, nem variação e nem mudança, como diz lá em Tiago, né? E ele também fez algumas resoluções sobre o uso do tempo dele. Então, ele queria se dedicar ao máximo e ele era bem determinado, bem disciplinado. Ele coloca até, por exemplo, ele tinha feito uma resolução que ele não ia comer nada que atrapalhasse ele nos seus estudos teológicos, né? Então, por exemplo, ele não comeria uma feijoada sabendo que à tarde ele teria que fazer um estudo teológico, porque isso iria atrapalhar o seu estudo, a sua dedicação e tudo mais. Ele estava realmente muito comprometido com aquilo. E eu coloquei a primeira resolução dele, né? Eu queria ler com vocês. Ela fala bem assim: resolvi que farei tudo o que considerar ser mais importante para a glória de Deus e para o meu bem, ganho e prazer por todo o tempo que eu viver, sem levar em conta quando quer que seja a hora ou num futuro muito distante. Resolvi fazer tudo o que eu pensar ser o meu dever, principalmente para o bem e proveito da humanidade em geral. Resolvi fazer isso, sejam quais forem as dificuldades que eu encontrar, ainda que muitas e grandes. Ele realmente estava determinado a viver bem. E viver bem não é se entregar loucamente às coisas e prazeres dessa vida, mas é saber que existe uma eternidade. Ele vivia se preparando para a morte dele, ele vivia se preparando para essa eternidade, reconhecendo a sua fraqueza, buscando aquilo que é prioridade no reino de Deus, aquilo que nos eleva ao próprio Deus, né? E isso eu trouxe para que a gente, de alguma forma, se inspirasse, né? Jonathan Edwards morreu com 54 anos e ele não vivia uma vida transcendente só, mas ele viveu muito nessa terra mesmo. E isso é muito legal e isso acho que tem tudo a ver com as coisas que a gente tem lidado aqui nos últimos domingos. E ele, tanto que na morte dele, ele foi reitor em Princeton também, na universidade, e ele morreu testando uma vacina de varíola, porque ele acreditava no bem que o conhecimento poderia trazer, que isso foi algo que Deus deu, né? E ele então se voluntaria para fazer o teste da vacina, né? Para isso você precisa ser inoculado com a doença. E ele foi, só que ele não resistiu e ele morre então, né? Mas ele tinha uma mente que era uma mente científica também, uma mente que entendia que Deus deu para nós o mundo, que é nossa responsabilidade conhecer o mundo, que é nossa responsabilidade desenvolver a diversidade, os aspectos de toda a criação. Então ele viveu muito nesse mundo, e ele teve uma vida exemplar com a sua família, foi um pastor, ele visitava constantemente os membros da sua igreja, mas ele se lembrava que tudo isso aqui apontava para algo muito maior, né? Apontava para uma eternidade. E eu acredito que esse tipo de devoção, e aquilo que Agostinho fala também, e se você ler John Piper, é basicamente isso, né? Você vai ver que não existem regras de faça ou não faça. A gente começa a perceber que a vida com Deus, ela é um todo, né? É o nosso prazer com o Senhor, que a gente pode
sentir também quando a gente tem uma refeição com os nossos amigos, que a gente pode sentir quando a gente sabe que essa refeição é um presente de Deus e é algo que as nossas conversas podem elevar o nosso coração para que a gente perceba a presença do próprio Deus também. Isso é muito bom. Então a gente experimenta prazeres nessa vida sem ficar neles, mas sabendo que eles nos apontam para algo muito maior. Eu acredito que isso deve fazer parte da nossa vida de devoção, devocional com o Senhor. Não é só um momento em que a gente separa 30 minutos do nosso dia para a gente orar e ler a Bíblia. Não, mas é no todo da nossa vivência, tá? E é isso que eu queria deixar claro. E para terminar, eu trouxe essa imagem de um dos filmes também, né? Das Crônicas de Nárnia, quando a Lucy estava muito ansiosa para encontrar com Aslan, e até então ela não tinha encontrado no Príncipe Cáspian, né? E aí, finalmente, ela encontra com Aslan, e quando ela está na frente dele, ela percebe que ele cresceu, né? Que ele está maior. E aí ele fala assim para ela que ele cresceu porque ela também tinha crescido, né? Ela estava maior e ela também estava vendo Aslan maior, né? Então, à medida que ela crescia, Aslan também crescia para ela. E eu acho isso muito legal, eu acho que tem tudo a ver com esse versículo do Salmo 36, que é um lindo salmo, versículo 8. Ele fala: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. À medida que nós vamos caminhando pela luz de Deus, nós vamos enxergando as coisas de forma mais clara. A gente nunca volta para a palavra de Deus da mesma forma que a gente voltava antes. Então, é uma besteira a gente achar que, eu já vi o Sermão da Montanha, ou eu já vi as Bem-aventuranças, já estudei isso, não vou conseguir tirar nada de tão novo, nada vai ser uma novidade para mim. Que besteira, que grande bobagem, porque nós crescemos, e à medida que nós crescemos, a palavra de Deus cresce aos nossos olhos, né? Deus já é todo grande, Ele já é todo poderoso, mas a nossa admiração por Ele cresce. À medida que nós vemos a luz de Deus, nós vamos enxergando o nosso Senhor com mais clareza. E, gente, olha que legal, o nosso Senhor, Ele é eterno nos seus atributos, na sua bondade, no seu amor. E à medida que nós nos limpamos, nós vemos o Senhor também com mais clareza. E isso é muito legal, muito precioso. Então, a gente começa a perceber que essa vida não é entediante, que essa vida não é pacata, não é sem graça, mas é uma vida dinâmica de crescimento. E aí a gente consegue fugir da exortação que o autor aos Hebreus dá para eles. Olha, vocês já deviam ser capazes de experimentar alimento sólido, mas vocês ainda estão vivendo nessas mesmas coisas, e vocês estão do mesmo tamanho, né? Se alimentando ainda de leite, né? Então, cresçam. Como? Pelo exercício da palavra, né? E isso vai ser a nossa devoção. À medida que a gente olha para a arte, à medida que a gente olha para a nossa atividade acadêmica, para o nosso trabalho, e a gente descobre formas, como era o desafio de Jonathan Edwards, descobrir formas em que eu posso amar as pessoas por meio do conhecimento, por meio do poder que Deus me dá de administração. Como eu posso amar as pessoas? Como eu posso crescer? Como que eu posso levar mais pessoas a crescer? Porque esse era o desejo do Senhor Jesus. Na oração que nós vimos de João 17, né? Da mesma alegria que ele sente com o Pai, ele deseja que nós também levemos outros a crerem nele para que desfrute dessa alegria. A razão disso tudo é essa alegria eterna, essa alegria que não se acaba e que vai continuar e vai crescer à medida que nós crescemos também nessa devoção com o Senhor. Por isso que aquele primeiro passo de ter a nossa pele rasgada, mordida pelos dentes, né, desse leão furioso e amoroso ao mesmo tempo, é a entrada para que a gente perceba o quanto a gente pode crescer em humildade, em perceber as nossas fraquezas, em perceber o quanto nós precisamos de orar.
o quanto o nosso trabalho é dependente também da oração e não só da nossa capacidade, não só da nossa força, né? Então, uma vida de devoção, uma vida devocional, e é o que eu queria trazer para você, não se encaixa em regras de faça isso, não cometa tal pecado. Não. É uma vida de alegria. É uma vida em que a gente, por meio das coisas que o Senhor deu para nós, a gente experimenta algo eterno, o amor eterno de Deus e essa felicidade. E nada que não é eterno vale a pena, né? Porque a gente anseia, a gente quer isso e toda essa eternidade. Então, era isso que eu queria trazer para você hoje, para que a gente pense talvez de um jeito diferente. Espero ter acrescentado aí para você. Se você tiver alguma pergunta relacionada às outras aulas também, né? Porque eu sei que a nossa vida de devoção às vezes pode ficar muito separada, né? De todo o restante, né? Então, a nossa devoção é algo extremamente particular, não pode ser demonstrada no público, não pode ter nenhum contato com o nosso trabalho. E não é que a gente vai ficar lendo a Bíblia no trabalho. Ter uma vida devocional não é isso, né? Mas é a gente exercer esse amor para as pessoas do nosso trabalho e não necessariamente ler a Bíblia no nosso trabalho. Então, lembrem-se desse versículo, né? Graças à tua luz, vemos a luz. Então, existe muito espaço ainda para que a gente cresça. Eu espero que você se sinta encorajado, né, a crescer no Senhor e a saber que quando você volta naquele versículo que você já leu milhares de vezes, você ainda vai crescer, porque o Senhor, ele é eterno, as palavras dele são eternas, e a gente cresce à medida que a gente entra em contato com esse nosso Deus da forma que ele deu para nós, tá bom? Então, não sei se você tem alguma pergunta, eu vou parar aqui. Isso. E se você quer ligar o seu microfone aí também, fique muito à vontade. Eu não sei agora, nessas questões, né, do coronavírus que a gente tem visto, parece que tudo se transforma em política, né? E aí parece também que a gente manifesta alguma opinião e logo parece que a gente está demonstrando alguma inclinação a algum partido, né? Na verdade, a gente precisa lembrar que a nossa fé, ela precisa ser demonstrada também na forma como a gente coloca a nossa opinião, na forma como a gente participa da vida pública, né? Às vezes a gente quer ser o mais neutro e a gente não percebe isso, né? De que, olha, não posso demonstrar minha fé cristã aqui, né? E aí você acaba caindo por um lado do puramente conservadorismo, né? Porque cristãos são, entre aspas, né, conservadores. E aí você acaba se vendo dentro de uma opinião política, quando na verdade você queria era na sua intenção, né, às vezes demonstrar a sua fé, mas acaba se vendo dentro de uma opinião ou de um partido, né? E a gente precisa de ter sabedoria para demonstrar a forma como nós cremos e mostrar que a gente faz as coisas que a gente faz por causa das coisas que nós cremos, né? E nada daquilo que nós cremos é neutro, parte de uma capacidade do homem de escolher o bem e o mal, né? Como a música dos Titãs. Mas não, parte sabendo que nós somos maus, sabendo que as nossas escolhas são más e sabendo, sim, que nós precisamos de um redentor para mudar todas essas coisas, né? Mas não colocando a nossa esperança em ações puramente de homens, mas sabendo que Deus transforma o coração dos homens e que tem uma história de redenção para cumprir, né? Então, não sei como que você tem lidado com tudo isso, né? Mas eu só queria lembrar que a nossa opinião pública, ela não é neutra, ela tem que ser uma opinião pautada na nossa fé também, né? E às vezes é extremamente desconfortável e estranho,
porque isso se tornou estranho para as pessoas também, né? Mas não precisa ser estranho para nós. Nós fazemos o que nós fazemos porque nós cremos. E somos honestos o suficiente para dizer naquilo que cremos, né? As pessoas geralmente não dizem aquilo que elas creem, mas se a gente for ver o que tem por debaixo das suas crenças, a gente vai ver que existe muitos ídolos, né? Muita idolatria. E isso não é bom. Tem uma pergunta aqui, né? Pergunta interessante, né? Como saber, então, se a gente está vivendo na média ou não? Eu acho que tem uma coisa que o Senhor deu para nós que é fundamental, que é a igreja. E os relacionamentos de dentro da igreja, eles podem ser muito bons em vários momentos, mas em outros a gente acha que é muito ruim também, né? O Adalto fala que a igreja é como a Arca de Noé. Por dentro, ela é fedida, né? Com aquele monte de gente lá dentro, pecador, mas do lado de fora o que tem é morte. Então é melhor ficar dentro. E às vezes pode ser difícil o relacionamento com outras pessoas, ainda mais pessoas que nos conhecem tanto, né? Seja na nossa família ou na nossa igreja. Mas existe algo extremamente saudável nos nossos relacionamentos da igreja, que é a possibilidade da gente se afiar, ferro com ferro, né? É a possibilidade da gente prestar contas uns aos outros. E Tiago 5,16, ele fala: confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então, eu acho que uma boa medida da nossa devoção ao Senhor, para saber se a gente está na média ou não, a gente precisa dessas comparações, é saudável, né? Até certo ponto. Mas é a gente se desafiar uns com os outros, né? Ter a nossa prestação de contas. Então, a gente não vai cobrar o outro, só porque eu não pequei, né? Não, mas eu preciso ser sincero o suficiente para ajudar o meu irmão a ser melhor, né? Porque ele sendo melhor, eu também vou ser melhor. Gente, a gente não vai casar sozinho com o Senhor Jesus. Somos uma igreja. É a igreja que vai participar das bodas do Cordeiro. Não é a Carol sozinha, não é o Massado sozinho. Não, somos nós que vamos participar. Então, nós precisamos, sim, uns dos outros. E a sinceridade da gente se esmerilhar, eu acho que vai dizer muita coisa para nós daquilo que nós precisamos melhorar, né? E vai revelar as nossas fraquezas. A gente ganha muito quando a gente é honesto o suficiente para revelar as nossas fraquezas, para dizer onde nós precisamos de apoio, para dizer quais são as tentações do nosso coração. Eu me sinto tentada a ficar irada com essas situações, eu me sinto tentada a comer demais, a revelar as fraquezas, né? E deixar que os nossos irmãos nos ajudem nelas. Isso é muito produtivo, tem um crescimento que é um crescimento que o Senhor deseja que aconteça quando a gente está em igreja, né? Uns aos outros. E a gente não quer muito isso, né? Porque às vezes é extremamente desagradável lidar com o pecado uns dos outros. Mas é assim que a gente cresce. O Senhor disse que é assim. Então não dá para a gente ter uma vida de devoção sozinho. Não dá para a gente ter uma vida caminhando com o Senhor sozinho. Não dá. Simplesmente não dá. A gente vai estar se enganando, porque o amor, ele acontece com o outro. Eu preciso do outro para eu amar, né? E se eu não estou amando o próximo, eu também não estou amando a Deus. Então, eu estou amando nada. O que eu amo quando eu amo? Não sei. Eu preciso ter o outro para eu amar, né? Eu preciso da igreja para eu amar. Eu preciso participar da comunhão com os irmãos para que eu ame. E eu preciso crescer junto com eles também. Não sei se mais alguém aí tem alguma pergunta. Pode fazer, gente. Não precisa ficar intimidado. Tem uma pergunta, Carol, para fazer. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Na verdade, eu queria que tu comentasse um pouco a respeito dessa questão da importância da gente exercitar a solitude. Eu acho que tem alguns adolescentes aqui e muitos jovens também que não têm tanto contato nem com essa palavra. E hoje em dia acho que é um problema muito grande essa questão da gente ter sempre muita informação e muita atividade e mídia e rede social
E acredito que é um momento muito propício, essa questão da quarentena, a gente conseguir exercitar a solitude. Aí tu deste o exemplo do Jonathan Edwards, e eu sempre comento com as meninas a respeito de como ele conseguiu chegar onde ele chegou e produzir tanto material que é bênção para a nossa vida hoje, muito por causa do fato de que ele se dedicava, né, a momentos de solitude com o Senhor. E quando a gente lê, por exemplo, as resoluções dele, eu lembro a primeira vez que eu li, eu fiquei chocada, porque eram coisas que eu nunca nem tinha pensado. E às vezes a gente não pensa porque a gente não consegue exercitar isso. Aí eu queria que tu falasse um pouco a respeito disso, de como a gente pode treinar essa atitude agora, nesse momento de quarentena. Sim, legal. Tô vendo se eu acho aqui um marca-texto que eu fiz de devocional. Se eu achar aqui, eu passo para vocês. Mas você falou bem, né? Às vezes a gente fica muito com a mente muito agitada por muitas coisas, né? O próprio entretenimento, até a forma como a gente se diverte hoje, a gente exercita pouco a nossa imaginação, porque é dado tudo pronto para nós. Então, o jeito que a gente vai se entreter já é dado pronto, né? Você vai, liga um filme e você faz aquelas mesmas coisas, e a gente perdeu um pouco, enquanto pensando de uma forma maior, né? Mais pessoas, a gente perdeu um pouco dessa capacidade de imaginar sozinho, da gente construir as coisas, porque tudo foi dado muito pronto para nós. Até o que é ser feliz e o que não é ser feliz, né? São imagens prontas e a gente parou de exercitar. Então, essa atividade de fazer o nosso devocional, né? O que é a solitude? É um momento de você sozinho com Deus. Por meio da palavra, pensando, né? Isso não é algo que a gente está mais tão acostumado a fazer. Justamente pelo ritmo da vida que a gente acabou absorvendo, né? De tem que ser tudo rápido, de tempo é dinheiro, tempo não é dinheiro, né? Isso é uma grande besteira, né? Tempo é tempo. Então, a gente acabou perdendo muito com isso, né? E perdendo também essa capacidade de ficar um pouco mais quieto. E aí a gente vê agora, nesse momento em que temos que ficar em casa, isolados, o quanto para algumas pessoas isso se tornou extremamente difícil, porque você não tem mais toda aquela quantidade de coisas para fazer, né? Mas a solitude, ela é um momento em que a gente tira as coisas à nossa volta que são mais agitadas. Talvez seria como um jejum, né? Mas não de comida, mas de coisas que tiram a nossa atenção, né? Por um tempo, o celular, a televisão, aquilo que é muito entretenimento, para que a gente pense, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para nós, no nosso momento de vida, aquilo que Deus tem a nos dizer na fase em que nós estamos vivendo, com 20 e poucos anos, o trabalho que eu tenho, o que eu tenho que fazer, né? São perguntas que constantemente a gente precisa responder, né? Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me colocou aqui? O que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso ser mais feliz fazendo isso que eu estou fazendo? Como eu posso levar outras pessoas a serem mais felizes na posição em que eu estou? Sendo filha, sendo professor, trabalhando como administrador, como eu posso servir melhor? Essas são perguntas que constantemente a gente precisa responder, porque dependendo do momento da nossa vida, elas vão ter respostas diferentes. E a gente sempre vai voltar para a palavra de Deus e vai ver respostas, às vezes, diferentes, dependendo do momento em que a gente estiver vivendo, né? Então, a solitude é esse momento de tirar um pouco as distrações, né? E se concentrar em responder algumas dessas questões. Isso pode ser o seu tempo de devocional, né? Ou pode ser um momento em que você faça no final de semana, em que você podendo, né? Ou ouvir uma música, ou caminhar por algum lugar tranquilo, e você vai colocar algumas questões para você pensar, né? A solitude não necessariamente é o seu tempo de devocional, mas
você vai colocar algumas questões para pensar. Você não vai ficar pensando em coisas aleatórias, né? Mas você vai buscar se dedicar em responder essas questões, né? Agostinho tem também um livrinho chamado Solilóquios, em que ele coloca algumas questões para si mesmo, né? E ele procura responder essas questões, mas sempre diante de Deus. Então, não é uma coisa em que você faz sozinho, né? Porque aí, se a gente faz isso sozinho, a gente vai considerar que a nossa mente é neutra. E nós não somos neutros, nós somos feitura do Senhor, fomos salvos pelo Senhor e nós fazemos, e somos um, né? Com o Senhor. Então, nós fazemos isso junto dele, né? E ele vai nos mostrando, nos revelando. Então, é muito interessante, né? Você ir pensando, às vezes no primeiro momento, não vai vir nada na sua cabeça, né? Não vai vir nenhuma resposta. Mas você conversa com outras pessoas, aquilo vai te dando ideias, e você vai pensando, como que você fez isso na sua época, ou no seu momento na escola? Isso vai trazendo ideias para nós, né? Então, a gente pode colocar algumas perguntas no momento da nossa vida e tentar responder essas perguntas diante do Senhor, né? E aí ver o que a palavra de Deus tem para nós também, né? Então, como que eu posso amar os meus colegas da escola, mesmo a gente estando longe agora, né? Tinha uma coisa que nessa época de faculdade, que foi, na verdade, ensino médio, assim, né? Na adolescência, eu tive muito esse senso de, cara, minha vida não pode ser jogada fora. Eu tenho que aproveitar esse negócio e eu quero me jogar, vou me jogar. Então, com essa sensação, eu tive o pensamento de que eu quero pelo menos uma vez falar de Jesus para todos os meus colegas. Eles vão saber que eu sou cristã, eles vão saber de onde que eu vim, por que eu faço as coisas que eu faço. Eles não precisam aceitar, mas eles vão saber, né? Porque era muito desonesto. Teve uma vez, eu estava voltando com um colega meu da escola, e aí eu falei que eu era cristã. E ele virou para mim e falou assim, nossa, você é cristã? Nem parece. Nossa, aquilo me cortou o coração. Ele falou que nem parecia, ou seja, fazer diferença nenhuma a minha postura da postura de outro colega. Eu falei, cara, isso está muito errado, muito errado. Porque ser neutro é ser ruim, né? E não existe neutralidade. Eu não estava fazendo diferença nenhuma na minha sala de aula, e aquilo foi horrível. E logo depois um colega meu estava com câncer, ele morreu de câncer, e aquilo foi horrível também, porque ele passou por mim e em nenhum momento eu falei de Jesus para ele, né? Ainda que tenha sido curto, porque ele precisava fazer o tratamento e tudo mais. Mas eu fiquei certo na minha cabeça que, cara, todos esses colegas aqui vão passar por mim e eu preciso pelo menos orar por eles. Pelo menos, eu não sei se alguém ora por eles na casa deles, mas eu preciso apresentar os meus colegas diante de Deus. É minha responsabilidade fazer isso. E aí, então, isso ficava martelando na minha cabeça. E para mim, algumas foram as respostas, né, de como eu podia fazer isso. Talvez para você a resposta vai ser de outro jeito, né? Mas isso me fez crescer com o Senhor. Isso me fez amar mais ao Senhor, ver o quanto que, nossa, eu não sei nem falar, eu não sei nem articular um argumento aqui na minha cabeça. Foi difícil, foi muito difícil, né? Pensar, e cada pessoa era de um jeito, e conversar com cada pessoa era de um jeito também, né? Mas me fez pensar. E aí teve uma vez, eu estava no curso técnico, a gente voltava à noite para casa com o transporte, e aí eu inventei um jogo, uma brincadeira. E aí todos os dias da semana eu fazia uma pergunta e eles respondiam aquela pergunta com aquilo que eles pensavam e eu dava a resposta bíblica, né, para aquilo. Eu não lembro exatamente como é que eram as respostas. Mas aí no final eu dava o meu testemunho pessoal no final dos 5 dias lá, né? Então todos os dias fazia uma pergunta e dava chocolate também, todo mundo gosta de bala, né? E aí, bombom, né? E aí dava sempre a resposta bíblica também. Não faço ideia de qual foi o efeito na vida deles, mas eu sei que era minha responsabilidade fazer alguma coisa, né?
e tentei fazer da melhor forma. Então, são coisas, questões que às vezes a gente fica fugindo, né? E aí a gente acaba sendo o mais normal possível. Isso é muito ruim. A gente não foi chamado para ser normal, né? Não foi chamado para viver essa alegria. Não, Jesus vai ser só nós, só eu e você aqui, né? Não, é para que outros compartilhem. O Senhor Jesus deixou a glória dele para que a gente tivesse essa alegria com ele também, né? Então eu acho que a gente também precisa ter esse mesmo movimento de chamar outros a ter essa alegria com o Pai. E não é uma tarefa fácil, não é algo pronto, né, que você vai ler no livro e você vai aplicar. Não, é algo que você precisa pensar. É algo seu com o Senhor, né? Que você precisa pensar como você vai alcançar aquela pessoa lá, especificamente, como que você vai compartilhar. Nossa tarefa é compartilhar dessa alegria. É mostrar que esse mundo tem alegrias passageiras, alegrias que não são eternas e que não faz sentido e que não tem resposta aqui, mas que existe uma alegria para cima, para além, que a ciência nos aponta, que a lógica nos aponta, que a arte nos aponta. E toda vez que a gente olha para essas coisas aqui, sem olhar para além, a gente fica perdido, a gente fica limitado e a gente fica pobre também, né? Como a arte foi ficando cada vez mais pobre. Todas as vezes que a gente olha só para essas coisas, né? Então eu acho que é isso. É um desafio a gente ter esse relacionamento com o Senhor, mas a gente pode fazer meditando, pensando, colocando perguntas e buscando respostas. Nem sempre a gente vai achar todas as respostas em 30 minutos de caminhada, mas a gente vai se dedicar a essas perguntas, se dedicar a encontrar respostas. A gente vai perguntar ao Massato, a gente vai perguntar ao líder do nosso grupo, do nosso GA, a gente vai se mexer. E à medida que a gente vai se mexendo e vai crescendo, o Senhor vai crescendo também aos nossos olhos, né? E isso é muito bom, muito... A gente aprende demais, né? E a gente leva outros a crescer com a gente. Então, eu acho que a gente pode se dedicar a essas perguntas, né? Além do nosso tempo de devocional com o Senhor. Eu estou tentando achar aqui o marcadorzinho, mas não estou achando. Mas se eu achar, eu mando para o Massato. Respondi? Respondi, que bom. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta aí, pode ficar à vontade. Quem tiver pergunta, o seu microfone pode ser ativado por você mesmo, tá bom? Só para não ativar de todo mundo, ficar um barulho aqui. Mas se você tiver uma pergunta, você pode ativar o seu microfone e fazer uma pergunta. Eu sei que o nosso horário já está avançado, então vamos combinar o seguinte. Terça-feira, às 20 horas, eu vou abrir uma sala de novo, tá? Para a gente bater um papo com a Carol sobre o assunto. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, anote aí, deixa anotado, ou alguma observação, né? Então deixa aí anotado que na terça-feira à noite, 20 horas, eu vou abrir uma sala de novo para a gente bater um papo, conversar a respeito do assunto, e aí a gente poder trocar uma ideia a respeito desse assunto que a gente tem conversado. Na verdade, a aula terminaria hoje, né, a série de estudos. Hoje era o final da aula. Mas aí eu conversando com a Carol, e aí a gente achou legal continuar, e ela se propôs a continuar também sobre o assunto, então nós vamos ter mais 2 aulas, tá? Após essas 2 aulas, eu vou tentar dar continuidade na IBD ainda, tá bom? Então eu vou conversar com a Carol aqui ainda a respeito disso. A gente estava propondo uma aula sobre a história da igreja, e aí a gente continuar a respeito do assunto, em outro assunto, né, a IBD. Mas as próximas 2 aulas continuariam no mesmo assunto, ainda que a Carol pode abordar um pouquinho melhor cada assunto. Então, na terça-feira nós vamos marcar às 20 horas, uma sala para todos entrarem. Eu vou mandar o link para a Carol, vou mandar o link no grupo aqui da igreja também.
E aí vocês vão estar participando. Acho que alguém tem alguma pergunta para fazer. Lana? A Lana tem alguma pergunta? Vou levantar a mãozinha ali, ó. Não? Foi sem querer. Teu áudio não tá... Um marcadorzinho de hora silenciosa que tem alguns passos, né? Que a gente aprende no seminário. Às vezes a gente fica meio perdido de como fazer o devocional. Mas eu acho que vocês, não é nem um pouco novidade também para vocês, né? Mas só para vocês terem aí também. Beleza. A Lana disse que foi sem querer. Tem um marcador aí, ó, de hora silenciosa. Se você quiser baixar aí, ó, tá no chat. A Carol acabou de enviar, tá bom? E o material também, tá em PDF aí no chat. Todos têm acesso aí? Você pode abaixar esse material todinho aí. Tá, eu vou colocar de novo, que acho que tem gente que não... Entrou depois, não né? Não tá aparecendo, só aparece assim, a tua mensagem. Tá, eu vou colocar depois aqui, agora então. Não aparece pra mim. Não. Vocês estão no celular? O pessoal que tá falando no computador? No computador. Engraçado, aqui pra mim aparece. Tá bom, eu vou baixar aqui. Eu envio pelo grupo WhatsApp pelo menos do pessoal da igreja aqui. Eu tenho o WhatsApp que tá lá do grupo dos jovens. Eu mando pelo grupo dos jovens e eu mando esse material aí. Se você não receber, você pode entrar em contato comigo no privado e eu mando para você também, tá bom? Eu já baixei aqui e aí eu mando para vocês depois no WhatsApp, tá bom? Alguma pergunta a mais? Não? Então, terça-feira a gente vai combinar uma sala só para a gente bater um papo aqui com a Carol, tirar as dúvidas. Anote as suas dúvidas. Olha, se não tiver dúvida, na terça-feira, né? Na terça-feira a gente não anda, né? Então, se você também poder enviar primeiro a pergunta antes, né? Para a Carol também ir pensando também, seria legal. Então, mande para mim ou direto para ela. Ela já deu o contato dela na aula passada. Se você não tiver o contato, entre em contato comigo que eu passo no privado também. Pode pôr aí, Carol, de novo o teu contato, se quiser. Uhum. Aí o pessoal manda a pergunta direto para ela e ela já vem preparada para responder na terça-feira. Tá bom? É importante, eu acho que tem alguns adolescentes aí. Você que é adolescente, eu acho que você mais do que nunca tá boiando, principalmente nos 2 primeiros assuntos. Nos 3, né? Pelo menos. Eu acho que vocês ficaram um pouquinho boiando, porque eu tenho um filho adolescente que assiste a aula, depois eu tenho que ficar explicando para ele após a aula, perguntando se ele entendeu mesmo, e aí quando ele responde para mim, mais ou menos, vai falar, não entendeu nada então, peraí, vamos conversar. Mas é bom você colocar as perguntas, as suas dúvidas aí, e eu acho que é um assunto bem difícil mesmo de entender, de compreender, mas é importante para todos nós. Então, você pode mandar sua pergunta. Acho que fica bem livre aí. A gente não vai também menosprezar a pergunta de ninguém e a gente quer responder da melhor forma possível, né, Carol? Com certeza. Tá bom? Então, prepare sua pergunta, mande no privado aí para Carol, para mim ou para qualquer pessoa, ou no dia mesmo, se tiver alguma pergunta para fazer, algum comentário, né, alguma observação, também seria importante também do seu ponto de vista, para a gente tentar debater, conversar. Terça-feira às 20 horas, tá joia? Eu vou primeiro, eu preciso, porque a gente usa uma conta aqui da igreja, por isso que o Zoom fica mais de 40 minutos aberto para a gente direto. É uma conta que a igreja tem, então eu vou pedir permissão para usar ela de novo na terça-feira. Se estiver tudo ok, tá, terça-feira já tá marcado, tá bom? Tá joia? Obrigado a todos. Antes de mais nada, se for possível, você aparece aí na telinha, a gente vai tirar um print e mandar pro pessoal aí, tá bom? A aula foi gravada,